La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Para começar essa discussão, é importante entender duas questões. Quem é o pedagogo e qual é a sua função no ambiente escolar? O pedagogo é o especialista e pesquisador do ramo de educação, um profissional responsável por pesquisar e compreender todos os detalhes que envolvem o sistema de ensino e aprendizagem. Na escola, o pedagogo tem como principal atuação a busca pela qualidade do ensino, criando projetos que garantam o desenvolvimento de atividades pedagógicas satisfatórias. O profissional formado em pedagogia pode seguir atuando como um professor, lidando com a realidade em sala de aula ou trabalhando na gestão da instituição de ensino, coordenando as atividades educativas, atuando como supervisores, coordenadores ou orientadores. Em ambas as áreas, o pedagogo procura desenvolver projetos educacionais de qualidade, planejando e organizando essas atividades. Em suma, a atuação do profissional pedagogo se resume na frase de Huberman: o pedagogo não trabalha apenas com uma disciplina, mas sim com situações de múltiplos determinismos. Eu me chamo Vera Costa, eu sou pedagoga, sou formada desde 2007, aí na UNEB, e hoje eu atuo como coordenadora pedagógica. Então, meu nome é Joilda, sou pedagoga. Meu nome é Maria Júlia, eu sou pedagoga formada pela UNEB desde 2009, mas eu não me identifiquei com sala de aula. Aí eu preferi fazer especialização em psicopedagogia. Agora eu atuo como pedagoga no espaço da biblioteca e como fonoaudióloga no espaço clínico. Meu nome é Andréa, eu fiz pedagogia, fiz história, pós-graduação em gestão escolar. Olá, meu nome é Josiane, eu tenho 23 anos que formei. Eu sou formada em pedagogia, com educação infantil até o fundamental. Sou Kátia Sueli Paimateó, formada pela Faculdade Metropolitana de Camaçari em Pedagogia Escolar e Organizacional e atuo há 28 anos nos dois campos. Gestão de manhã e de tarde, sala de aula. Eu chego 7 horas, verifico se as salas estão limpas, se tem apagador, os detalhes, né? Verifico tudo para começar o turno. Depois de mais ou menos, aí eu vou olhar eletricidade, água, lanche, qual será o lanche do dia, se está tudo organizado, se todo mundo veio. E eu tenho que me organizar para o dia. O vice-diretor, a função maior dele é fazer o turno funcionar. Ou seja, você vai verificar o que tem no dia, tudo é com você. Eu acho muito legal o vice-diretor estar em sala de aula no outro turno. Por quê? Porque você se vê enquanto professor e se vê enquanto vice-diretor. O seu trabalho de professor, as suas necessidades de professor, o que você está passando naquele momento como professor, vai lhe auxiliar lá no seu trabalho de vice-diretor. Aquela só sente a necessidade do professor quando você está ali na pele dele, você está ali também passando por aquelas situações, aquelas necessidades que o professor sente. A gente, quando está só na gestão, a gente vê a coisa como um todo, né? Vê a escola como um todo. Bem, a função do pedagogo no ambiente escolar, como papel fundamental, é alfabetizar, né? Nós, como trabalhamos com séries iniciais, o intuito do pedagogo, o que a gente mais quer e mais necessita é alfabetizar a criança, né? Para que ele consiga conquistar o que ele quer, independente do professor na sala de aula. E eu atuo com o quê? Com estruturação de currículos, né? Grade curricular, estruturação de conteúdo, contato professor-aluno, e também atuo não só como coordenadora pedagógica, mas também com aconselhamento educacional. É um trabalho que eu desenvolvo com muito amor, com muita alegria, porque entendo que eu nasci
para ser pedagoga? Eu não sou regente, mas eu estou como assistente de alfabetização, né? Aí eu dou assistência ao primeiro ano e ao segundo ano, ajudando, né, o professor no intuito que cada um desses alunos, principalmente aqueles que estão com esse déficit, né, na aprendizagem, da leitura, da escrita e também, né, envolve também a matemática, né, faz um trabalho colaborativo, né, desenvolve em conjunto para tentar fazer esse aluno, sabe, avançar. A rotina dos pedagogos escolares varia dependendo do cargo que você exerce em determinada escola, pois é diferente em redes públicas e privadas. Uma professora tem que planejar aulas com base na aprendizagem dos seus alunos, realizar projetos e ter interação com os pais. Na maioria das vezes, todo esse trabalho acaba indo para fora da escola. E por isso, para grande parte dos pedagogos da área, essa profissão é desafiadora. Porém, por outro lado, muitos acham que as noites perdidas em troca das demonstrações de afeto dos seus alunos valem a pena, como relatou a pedagoga Maria José. Nesse período eu atuei na escola realizando atividades. Por exemplo, eu fazia a proposta de leitura escrita e também era coisas relacionadas muito assim, à dificuldade de aprendizagem. Não era para eu dar aula na educação infantil, mas a professora não vinha, aí eu ia para fazer a aula, sem planejamento, sem conhecer a turma. Então, um período que eu senti dificuldade por conta dessa desorganização da escola. São N funções que você assume, que não é só chegou lá no quadro e jogou a... Mas eu acho que a faculdade também já deixa isso claro, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria criação. Paulo Freire. A educação é nobre. Trabalhar ensinando e formando o cidadão é algo gratificante. Por isso, ao escolher a carreira de pedagogo, é preciso perceber o quão importante é o seu trabalho para a sociedade. Algo assim, fantástico, maravilhoso de ser o pedagogo, a contribuição que você pode dar na vida, contribuir na vida do aluno. Essa capacidade que o pedagogo tem de desenvolvimento, proporcionar isso, colaborar, porque a gente entende que o pedagogo contribui, ele colabora ali no desenvolvimento do aluno. E aí isso para mim é fantástico, esse relacionamento, com a criança diário. E o pedagogo não é só um transmissor de conhecimento, a gente também exerce assim, um papel assim, importante na vida do aluno e ainda cada dia mais eu percebo isso, como a gente tem essa importância na vida do aluno. Muito gratificante estar inserida num ambiente onde vai estar ali como facilitador para que haja entre as pessoas envolvidas, os alunos, o desenvolvimento pessoal, o crescimento até social, sim. Nesse trabalho de pedagogo, eu gosto muito da evolução das crianças, de como você pega a criança sem estar lendo, sem estar entendendo o que ele vai fazer ali na sala. E é tão prazeroso quando você vê a criança soletrando, a criança juntando sílabas para chegar à leitura. É um prazer imenso. Após eu fazer o que eu gosto, eu atuar bem, sem modéstia nenhuma, acho que eu atuo bem. Eu dou conta das minhas funções e também além das minhas funções. Você tem que ter uma empatia, o aluno está passando por aquilo, ou que a sua nota baixou, N fatores. Bora começar com ele para ver por quê. E aí tem um fator social. Não é que você vai ser pai e mãe de aluno, faz o papel de um orientador. Pois, para mim, sempre foram muitas. A relação que você tem com o grupo de professores, de gestores, de alunos, essa troca é de muito aprendizado. O pedagogo sempre está aprendendo, ensina e aprende, é uma mão dupla, né? E o fato também de você conseguir fazer várias coisas também. No entanto,
A cada dia que passa, os profissionais docentes vêm percebendo o desmerecimento da profissão. Prova disso são os baixos salários e, em alguns casos, a falta total de respeito ao mínimo que é o pagamento do piso do magistério. Talvez esse seja o motivo pelo qual muitos têm deixado a carreira docente e tornado nossa profissão cada vez mais fragilizada. Existem dificuldades, na escola não é diferente, na educação não é diferente. Não só a questão da valorização, porque sabemos que no nosso país o educador, ele não existe uma valorização para essa profissão. O ambiente escolar que eu percebi é um ambiente muito conflituoso. A gestão se desentende muito com os professores. Os professores, eles têm uma insatisfação muito grande, gera um ambiente muito, às vezes, hostil na escola. E muito conflituoso. Às vezes tem muita demanda de violência com as crianças. As crianças em si, elas são agressivas. E uma das dificuldades maiores que eu vi com os professores era a superlotação de sala. Chegou mais um, eles dizem, meu Deus, eu já estou com 30 para alfabetizar mais um. E o conflito é muito político, do ponto de vista político mesmo, político partidário. O que eu posso dizer, assim, é os desafios que o professor tem diariamente de conviver. Violência, a indisciplina, o desrespeito, né, que a gente sabe que todo esse contexto em que vivemos, em que o aluno está inserido, isso influencia, né, no comportamento dele em sala de aula. Eu não vejo contra, porque foi eu que escolhi. Né? Eu nunca vejo contra, porque foi eu que escolhi. Eu procuro fazer o melhor. E segundo Assis, essa desvalorização se dá por meio da ideia de facilidade de formação e pela desqualificação da importância de sua formação. Tanto que atualmente, apesar de ter várias transformações e contextos profissionais, o pedagogo tem que buscar constantemente reconhecimento dentro da sociedade. E embora tenham políticas que exijam a valorização de classe, infelizmente não são aplicadas no dia a dia, nem por ações governamentais. Tanto que as ações políticas não foram capazes de mudar a desvalorização do pedagogo, como a questão salarial, a questão de condições de trabalho, falta de estrutura e muitos outros aspectos que são pontos negativos. A falta de valorização, né, gente? A gente precisa dizer isso, porque cada dia mais, né, com relação a essa questão da valorização do professor, cada dia mais a gente percebe que o professor é acarretado, né, é imposto sobre o professor mais demandas para ele dar conta. Eu não penso muito na questão da valorização externa. Eu mesmo, se você quer um salário melhor, faça a sua carreira. Isso aí é em qualquer função, né? Eu fiz minha carreira. Bom, o reconhecimento do pedagogo é bem pequeno, né? Eu não me acho valorizada, não. Eu acho que eu poderia ser muito mais, assim, através do secretário de Educação, no meu caso, que é um setor público, eu acho que ele poderia ter um outro olhar para nós professores, né? E a gente fica sempre querendo um pouquinho mais e não tem valorização nenhuma. E a gente percebe uma coisa, a gente não tem tido suporte, né? Então o suporte que a gente recebe é pouco, assim, com relação. Aí a gente pode citar os pais, né, a família, né, o suporte da família, porque a gente percebe com tristeza os nossos alunos não avançam na aprendizagem. Eu acho que ainda é o apoio da família na escola, que é muito difícil você, às vezes, passar uma atividade para casa, voltar da mesma forma. Como eu trabalho em periferia, em escola pública, às vezes acontece isso, manda a atividade para casa, elas insistem que mande, as mães e os pais, né? E quando volta da mesma forma que foi. Isso é frustrante. Tinha atraso de salário, existia falta de respeito, porque as coisas eram verticalizadas, os professores eles queixavam-se muito, porque nas reuniões eles eram desqualificados. Atualmente, o piso salarial dos professores aqui no Brasil está no valor de R$ 4.420,55. O reajuste é obrigatório.
mas cada estado e município oficializa o pagamento de uma portaria própria, sendo que 46% dos professores recebem menos que o piso salarial nacional. Menos de 20% dos professores brasileiros estão satisfeitos com os salários que ganham, em comparação com a média dos países da América Latina, que é 40%. Bem, eu recebo mais de 2 salários mínimos, né, no caso. Eu acho que essa forma de pagamento poderia ser bem melhor. Um salário, entendeu? Não passa disso. Essa questão também salarial, né? Porque o professor, né, precisa para sobreviver, precisa, né, para se manter, para poder pagar essas contas, para poder até investir, né, investir em sua qualificação, em sua formação, ele precisa de ter condições financeiras, né? Hoje a faixa de 3 a 4 salários mínimos é a faixa vivenciada. É justo esse salário? Para a atividade desempenhada, não. Poderia ser melhor. E as paralisações eram justamente por conta disso, para aprovar plano de cargos e salário. Atualmente no país, alguns pedagogos que atuam no ambiente escolar, principalmente em sala de aula, afirmam que dá para ter uma boa qualidade de vida exercendo essa função. No entanto, a depender da região em que vive, parte dessa classe queixam-se que para atingir esse objetivo essencial, se sentem forçados a trabalhar em diversos turnos, ocasionando um desgaste físico e mental maior. O dinheiro que eu recebo é para me manter minha família, mas no caso da arte eu não tenho nenhuma diversão em arte. Eu preciso de reconhecimento nesse ponto aí, porque precisa sobrar dinheiro, preciso ter cultura e eu preciso melhorar. Até para estudar mais também, né? Fazer uma pós-graduação, outra pós, fazer um mestrado, um doutorado, eu preciso ter dinheiro. Tenho uma qualidade de vida boa. Em relação, eu comparo com os meus colegas, entendeu? Mas existe, porque cada caso é um caso, né? Dentro da minha condição, me dá essa possibilidade de ter qualidade de vida, sim. Um estudo feito pelo INEP entre 2014 e 2017 calculou a média salarial de professores de diferentes redes de ensino, pública ou privada, da esfera municipal, estadual ou federal. A pesquisa considerou uma jornada de 40 horas semanais. Esse levantamento realizado pelo INEP constatou que a disparidade salarial entre esses professores. Essa diferença varia de acordo com a escolaridade do profissional, o que leva alguns professores a exercer a função em mais de um colégio, ou ministrar aulas particulares para complementar sua renda mensal. Desenvolvo essa atividade aqui. Em casa, eu faço orientações de trabalho acadêmicos, né? Contemplar, né, ali as minhas necessidades. Eu não trabalho em outra escola, eu trabalho nessa mesma escola 2 turnos, né? É o conselho que eu dou para qualquer um chegando, né? Busque fazer o seu salário, busque. Eu já dei 60 horas, trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Porque eu queria trabalhar no que eu gostava. Isso que eu gostava só me dava condição de viver dessa forma. Bom, quando pesquisamos no Google como é a questão de emprego para pedagogos da área escolar, temos como resultado que 90% dos professores formados em pedagogia estão empregados. O pedagogo que trabalha no âmbito escolar tem muitas áreas de atuação, como gestão escolar, psicopedagogia, produção de materiais didáticos, entre muitos outros. Tendo isso em mente, sim, as perspectivas do mercado de trabalho para pedagogos da área escolar são positivas, sendo a maior parte das oportunidades concentrada na atuação como professores de educação infantil, de anos iniciais no ensino fundamental e de educação de jovens e adultos. E assim, para quem se forma agora em pedagogia, eu acho um pouco difícil para onde era o meu tempo, né? Que meu tempo o concurso público ainda existia. Hoje em dia já estão segurando mais e fazendo concurso REDA, que é tipo um contrato, mas em forma de concurso, né? E eu acho que o pedagogo agora formado é muito mais fácil entrar na rede particular. Sobre mercado de trabalho, né? Sobre campo realmente de trabalho, eu nunca tive dificuldade, né?
né, desde o meu segundo semestre, que eu atuo já como estagiária em escola municipal. Então, assim, eu vejo um campo amplo, um campo que pode ser realmente, pode abrir portas, né, para o pedagogo. Tem vice-diretor, diretor, tudo que o pedagogo pode ser, né? Ele pode ser um ADI, ele pode ser um professor de disciplina, um especialista, fazer parte da gestão, fazer parte da coordenação geral, vamos dizer. O que me motiva a estar na sala de aula ainda são os alunos, né? Eu gosto muito de estar com eles. Para mim é desestressar mesmo. Apesar das mazelas, dos sobes e desces, dos altos e baixos, eu gosto muito de estar em minha sala de aula. Eu acho que eu não faria outra coisa hoje em dia. Eu não sei o que faria se eu não fosse pedagogo. Sabe? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu sei ser pedagogo, né? Então, eu não sei o que eu faria da vida se eu não fosse pedagogo, né? Ser pedagogo escolar não é fácil, porque as escolas são ambientes complexos, diversos e é a representação da estrutura da sociedade. Por isso, vale salientar o motivo de que muitos pedagogos continuam exercendo a sua função com tanto afinco. Muitos vão dizer que é ensinar. Aludindo a Múcio de Moraes, ensinar é deixar uma parte de si nos outros.